Graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez, depois de uma semana que creio que foi de vitórias, para mais um estudo pela Escola Bíblica Dominical. E vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, nós nos apresentamos perante a Tua face de glória, em louvor absoluto, Senhor Deus, pelo Teu poder, por aquilo que Tu és, pela Tua majestade, por Tua honra, Senhor Deus, daquilo que Tens feito a cada um de nós. Pelas vitórias também concedidas nesta semana à Tua Igreja, nós sabemos que a Tua Palavra é fiel e o Senhor não se afasta de nós. Pedimos que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, estar abrindo as mentes e os corações de cada um que estarão compartilhando deste pequeno estudo e que ele possa ser edificante para cada alma, Senhor Deus, que estará entronizada com o Senhor em espírito e em verdade neste momento, e que possa produzir frutos para esta nova semana que esperamos seja mais uma vez de vitórias em meio às tempestades que vivemos no dia a dia, mas que o Senhor pode e quer nos dar a vitória. Ensina-nos os Teus caminhos e que nós possamos ser fiéis em cada um deles. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de começar o estudo de hoje lendo um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, que nos ensina e nos diz as seguintes palavras. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Esses três reis, que vieram de lugares diferentes, estavam imbuídos de uma vontade de presenciar a presença de Deus. Por quê? Por simbolizarem primeiramente a humanidade buscando a Deus como Salvador e Redentor. A grande promessa estava cumprida e um dos objetivos era a salvação. O outro, a redenção da humanidade. E o que é redenção? É uma reconquista daquilo que se havia perdido em cumprimento das profecias de Isaías sobre a perdição e os erros dos caminhos humanos. Esses três homens que citam a Bíblia, podem ter sido talvez uma delegação, mas os três foram destacados. Seus nomes eram, portanto, então Melquior ou Belquior. Este veio da Pérsia, de um lugar chamado Ur, e o seu nome significa Meu Rei é Luz. E ele ofereceu ouro a Jesus, sabendo que todos eles ofereceram aquilo que eles tinham de melhor. Trouxeram os seus dotes a Jesus, mas não aquilo que sobrava. Apenas deram o seu melhor a Jesus. Temos um segundo, chamado Baltazar, pela história, que significa Deus manifesta o rei. Ele veio da região das Arábias e ofereceu ao Senhor mirra, que simbolizava o amor de Deus transformando a vida dos homens. O terceiro se chamava Gaspar, ou seja, aquele que vai confirmar. Veio da região do Mar Cáspio e ofereceu a Deus, ao menino Jesus, ele ofereceu incenso, que simbolizava o mistério do amor divino. Outro fato importante é que os reis magos estavam ansiosos por ver a Jesus. Estavam ansiosos por servi-lo com aquilo, como já disse, que trouxeram de melhor para oferecer ao Rei dos Reis. Paralelamente a isto, conta-nos uma ilustração. Havia um zoólogo que pintava telas por prazer.
Zoólogo é um homem que dedica-se ao cuidado dos animais. Ele é dotado de uma especialidade, de servir numa especialidade da ciência. Certa vez ele prestou atenção no macaco que ele possuía e pensou: será que este macaco pode pintar também? Colocou uma tela em frente ao macaco e deu tintas e pincel para o mesmo. E o macaco pintou com muito capricho, para sua surpresa, revelando um talento com tintas quentes e frias, separando cada uma delas e delicadamente pintava as telas de uma forma bem agrupada. O zoólogo, vendo aquilo, gostou e no outro dia colocou mais uma tela em branco perante o seu macaco de estimação, que repetiu o feito. E assim o fez por várias vezes. O zoólogo, cada vez mais surpreso com a conduta do seu macaco, disse consigo: olha, esse macaco só não assina as telas que ele pinta com o seu nome porque ele não tem nome. Para recompensar o macaco, o zoólogo passou a recompensá-lo com amendoins. Por sua vez, o macaco, dentro do seu instinto de animal, percebeu que os amendoins eram um pagamento recompensativo pelo bom trabalho que ele realizava frente às telas que ele pintava, imitando o seu dono. Até que um dia o macaco olhou para a tela em branco e começou a pintar qualquer coisa de uma forma relaxada e sem capricho, e logo estendia as suas mãos para receber mais amendoins. O seu dono compreendeu que com aquela atitude de dar amendoins àquele macaco, havia pouco a pouco aniquilado o talento natural que este macaco desenvolvera ao longo de um tempo, observando o seu dono. Neste momento, o macaco só lambuzava as telas por troca das guloseimas. Agora, o foco do macaco não era mais imitar o seu dono, mas ele pintava ou mexia na tela com os pincéis e com as tintas por um único objetivo: o lucro. Com os homens também é assim. Pintores, escultores, compositores, etc., quando executam suas primeiras obras sem interesse, sem reconhecimento, sem conhecimento social, esses normalmente são inspirados e pintam esplendidamente bem, compõem esplendidamente bem, esculpem esplendidamente bem, porque a fama não lhes faz companhia. Mas quando entra a fama e ou o dinheiro, aí as coisas começam a mudar. Com os cristãos também não é diferente. Quando o primeiro amor é o foco, tudo anda bem. É fogo puro, como dizem. Muita intensidade naquilo que se faz para o Senhor, naquilo que se pensa e faz para Deus. Principalmente quando uma pessoa se converte. Parece que ela levita quando anda, porque o seu fardo foi trocado de pesado para um leve, e a alegria de Deus invade o seu coração e ela não sabe explicar o que acontece. Isso deve ter sido uma experiência daqueles que estão me ouvindo agora, uma experiência comum, onde a emoção aflora e as coisas caminham muito bem no início da conversão. É uma grande explosão de alegria. Faça qualquer coisa pela obra do Senhor. Mas à medida que o tempo passa e as recompensas começam a chegar na vida daquele cristão, tudo pode começar a mudar. Entram, muitas vezes, o profissionalismo e as escolhas se tornam muito seletivas por parte daquela mesma vida, com participações, lideranças de igrejas,
salários a receber, etc. Muitas coisas passam a mudar pouco a pouco na vida daquela pessoa que tinha uma grande alegria em servir ao Senhor no começo de tudo, pois Jesus era o seu primeiro amor. O amor e a dedicação em fazer o melhor para Deus já não é, naquele momento, uma constante. E nós sabemos que o gráfico da vida cristã, ele não deve ser como um tobogã ou uma montanha-russa. Ora lá em cima, ora lá embaixo. O gráfico da vida do cristão, por mais dificuldades que ele tenha na sua vida, deve ser uma constante, sempre reto, oscilando pouco pelos problemas da vida, mas sempre reto, sem grandes variações. Jesus mencionou a parábola dos talentos e nela negocia o que queria dos recebedores desses talentos e como os recompensaria, ou não recompensaria, dependendo do retorno que esses dessem na sua obra. Você quer trabalhar na obra de Deus? Ou já trabalha na obra de Deus? Então faça e dê sempre o seu melhor. Não para os homens, mas para o Senhor. Ele não tardará. E tem uma palavra que resume isto, uma palavra de alegria, de intensidade, de ansiosidade. Se chama Maranata. É uma palavra aramaica que deriva de duas palavras. Maran, que quer dizer o Messias virá, e Ata, que é o complemento de Maran. Jesus está aqui. Então, Maranata, juntando tudo na língua latina, significa: vem, Senhor Jesus, esteja conosco, estamos ansiosos por sua presença, pois o Senhor é o nosso primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 até 5 nos ensina e nos diz também o seguinte: o anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros. Os candelabros são de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e tiveram muita paciência. Sei que não podem suportar pessoas más e sei que vocês puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês tiveram paciência e sofreram muito por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora não me amam como me amavam no princípio. Lembrem-se do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Ou seja, voltem para o primeiro amor, algumas traduções diz. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do lugar. Houve, na igreja de Éfeso, um renovo de membresia. Os membros antigos eram fiéis, mas, pouco a pouco, com a morte deles, a igreja foi se renovando e as pessoas que estavam ali já não tinham uma visão como os que ali estiveram outrora. E então, essas pessoas trabalhavam mais para si, também para a comunidade, mas o problema é que o foco deles estava errado. A motivação dos novos convertidos da igreja de Éfeso não estava mais em Deus. Quando uma igreja não reconhece mais o pecado como sendo lesivo à alma, então o perdão também já não se faz mais necessário na vida das pessoas. O perdão já não representa mais nada, virou o lugar comum. No princípio de uma conversão, pode faltar conhecimento, mas não entusiasmo.
Então, quando uma pessoa se converte, como eu já disse agora há pouco, é uma explosão de alegria. Eu quero morar dentro da igreja, eu quero fazer tudo, deixa comigo. Eu bato o escanteio, eu corro para a área para cabecear a bola, vou para o gol para defender, apito o jogo e torço. Deixa comigo. Mas com o passar do tempo, isso vai deixando de ter importância e o gás vai terminando. Então, no princípio, pode faltar conhecimento, pois a pessoa está andando nos primeiros passos com Jesus, mas não falta entusiasmo. Depois acontece o contrário para muita gente. Depois pode-se ter muito conhecimento, mas pouco entusiasmo pela obra. No verso 5 deste livro de Apocalipse, quando Jesus cita o candelabro retirado, é uma comparação a uma igreja que está se apagando pouco a pouco, sem função. Mas então, como o sacerdote no princípio de tudo, quando o candelabro estava apagado, ele precisava ser retirado e recomposto, assim também Jesus disse que retirará o candelabro da igreja, pois que, se ela não está mais acesa, ela não brilha mais para o mundo, por todas essas razões que nós citamos até aqui, comparativamente e ilustradamente. Então o candelabro não se faz mais necessário por perder a sua função e ele deve ser retirado, e Jesus disse que retirará o candelabro apagado. Assim como o sal insípido, que não tempera mais, embora tenha aparência de sal, cor de sal, mas não cumpre a sua função de sal, só serve para uma coisa: ser pisoteado pelos homens. E para finalizar este estudo, hoje, mais do que nunca, está na hora de voltar ao primeiro amor. Então, você que pertence à igreja e sente que já não é mais o que foi no passado, o efeito da palavra de Deus sobre sua vida, repense. Repense em tudo aquilo que foi dito agora, em tudo aquilo que a palavra fala sobre nisto, para que uma mudança aflorada, cheia de perfume primaveril, possa surgir em sua vida e você passe a valorizar o primeiro amor e com ele todas as benesses que uma vida pode ter com Jesus. Esse então é o meu desejo para a igreja, principalmente para os dias de hoje, onde a igreja tem se turbado e conturbado, muitas doutrinas falsas, muitos costumes errados, muito desleixo, muita desistência por a palavra de Deus estar se tornando apenas um lugar comum, apenas uma cultura, um uso, um costume. Não deve ser assim. Jesus, como na parábola dos talentos, vai cobrar isso de cada um de nós, de mim e de você. Então pense na sua vida, reveja a sua vida, passe a sua vida limpo, peça para Deus te ajudar, pois sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada, e recomece se for este o seu caso. Desejo a vocês um início sobremodo excelente desta nova semana, perante este período difícil pelos quais o mundo está passando, e vamos adiante olhando firmes para a meta que é Jesus Cristo. Deus vos abençoe.